E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um Ficheiro MBL. Hoje nós vamos falar sobre um assunto ambiental. Mas não se preocupem que o MBL não virou um eco chato. Mas também não acreditamos que o negócio de preservação do meio ambiente seria uma coisa de vegano. Nós estamos no meio termo. A questão do meio ambiente é relevante para todos, mas ela deve ser vista de maneira ampla, tendo em vista as necessidades de desenvolvimento e produção do país, sem histerias ou planos globais fundados em impressões. Neste vídeo queremos contextualizar as queimadas que estão rolando no Mato Grosso, Rondônia e mais alguns estados à luz de alguns dados geográficos básicos. Então saberemos a extensão do problema, seus impactos e seus possíveis geradores. 1. Vamos aos fatos. O assunto rendeu na internet. Segundo alguns especialistas consultados pela mídia, o fenômeno do céu escuro de São Paulo pode ser atribuído ao encontro da pluma da fuligem, as partículas que estão geradas pelas queimadas, com uma frente fria. Observando que o deslocamento dessas partículas é um fenômeno comum, o especialista consultado pelo Globo enfatizou que o que havia de excepcional era a colisão com uma frente fria. Foi essa colisão que gerou o efeito do céu escuro que chamou a atenção dos paulistas. Já no norte e no centro-oeste, as queimadas parecem ser uma realidade, o que não aponta por si só quem são os causadores. Segundo os dados do INPE, há um aumento muito significativo nas queimadas. Os estados que lideram esse aumento são Mato Grosso, que teve 260% de alta, Rondônia, com 198%, Pará, 188% e Rio de Janeiro, com 173%. Globalmente, as queimadas aumentaram e estamos na maior alta dos últimos 7 anos. Mas quais são as causas disso? 2. Causas naturais. Muito embora visto com ceticismo inicial, hoje a comunidade científica entende que as queimadas no Cerrado ocorrem em boa medida graças a fatores naturais. Assim eles são apresentados: vulcanismo, descargas elétricas, combustão espontânea, atritos entre rochas, etc. A própria população de caçadores e coletores nômades, e depois de cultivadores, promoveu as queimadas controladas como forma de limpeza para o cultivo do solo. Em resumo, populações indígenas utilizaram e ainda utilizam o fogo como técnica de limpeza do solo, tornando o fator humano relevante junto com os fatores naturais citados. Esses fatores naturais mostram que o fogo é um agente ecológico do cerrado. Ele faz parte da manutenção natural do bioma, com consequências positivas, tais como germinação de sementes, renovação da flora e dá o aspecto específico dos galhos retorcidos, que seria uma hipótese de alguns biólogos. Sendo assim, o fenômeno que se observa é, em alguma medida, devido à própria dinâmica natural das regiões do Cerrado. Entretanto, as queimadas não se restringem a essa região e não se originam apenas desses fatores. 3. Agronegócio e preservação ambiental. Além das causas naturais, pesquisadores apontam que o incremento das queimadas se dá pela intervenção antrópica, pela intervenção do homem nos biomas. Essa intervenção tem consequências perigosas e danosas ao meio ambiente. Contudo, a agricultura intensiva, com alto potencial de retorno e uso sistemático de tecnologia de ponta, é menos responsável por essa situação do que geralmente se supõe. É um consenso que o agronegócio exige a preservação ambiental dos biomas nativos. Segundo o documento da FPA, a Embrapa vem reconhecendo o papel positivo do agronegócio na preservação do meio ambiente. Apenas para citar alguns dados para vocês. As áreas de mata nativa preservadas por agricultores somam 25% do território nacional e representam uma riqueza acumulada de 3,1 trilhões em patrimônio imobilizado. Descobriu-se também que o país é um recordista em preservação vinculada ao agronegócio, dado muito curioso e contraintuitivo. O levantamento foi realizado pelo SICAR, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A quase totalidade dos produtores rurais estão cadastrados nesse sistema. Isso se dá basicamente por duas razões. Primeiro, é de interesse dos maiores produtores, que representam um agronegócio organizado, que o Brasil seja visto como um país ecologicamente responsável. Isso porque a comunidade importadora internacional estabelece parâmetros elevados para as compras de produtos do agronegócio. São parâmetros não apenas de qualidade, mas também ambientais. Em segundo lugar, a agricultura intensiva se caracteriza por buscar aumentar a produtividade com o mínimo de aumento de área mobilizada, por razões economicamente óbvias. É claro que isso não exclui a incidência de latifúndios de exploração predatória, grileiros e outros problemas que assolam o território brasileiro. Mas há de se distinguir esse tipo de exploração e os contornos fundamentais do agronegócio brasileiro,
para que não nos enganemos por uma retórica ambientalista anticapitalista alarmante. E é no plano da retórica que boa parte dos embates sobre essa questão tem ocorrido. 4. Disputas ideológicas. Infelizmente, temos, por um lado, um alarmismo excessivo, motivado por razões antes políticas e ideológicas do que científicas. Nesse sentido, vão as teses de que a Amazônia está ameaçada como nunca esteve em outra época, e que Bolsonaro vai destruir o meio ambiente do Brasil, e que países estrangeiros estão preocupados com as nossas questões ambientais por exclusivo interesse altruísta. Não parecem posições realistas, e vêm sendo levantadas pelas mesmas pessoas que perderam as eleições e estão claramente ressentidas com o governo Bolsonaro. Por outro lado, parte considerável da direita parece assumir uma postura reativa quando a questão envolve o meio ambiente, entendendo de forma apressada e superficial que essa é uma pauta essencialmente de esquerda, eles reagem contra a própria pauta. O presidente tem estimulado essa postura ao dizer publicamente, reiteradas vezes, que o problema ambiental não é relevante, que os dados do INPE estão equivocados e que não passa tudo de uma grande conspiração contra o presidente. É bom lembrar, por sua vez, de alguns dados da época dos governos petistas. Existe certa insegurança teórica quanto aos números do desmatamento nos governos Lula e Dilma. Há quem defenda a política ambiental deste período, contrastando-a com a política atual. Mas há quem diga que os números foram adulterados e os números verdadeiros indicariam um panorama diferente. Esses indicam um salto de 208% em agosto de 2014 e 66% em setembro em relação ao patamar de 2013. Alegam que os dados foram omitidos para não prejudicar a campanha de Dilma Rousseff. Em reportagem do início de 2015, o G1 contestava a versão oficial do governo, apontando que o desmatamento da Amazônia havia crescido 200% em um ano. Conforme a pesquisa da Amazon, o desmatamento vinha para expansão dos solos aptos para a pecuária, e destacavam-se nisso os estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia. É difícil formar uma ideia precisa do problema, o que aumenta a suspeita que as batalhas ideológicas têm se dado em um nível profundo, tornando o exame imparcial da questão complexo para o cidadão comum, pois há um problema claro, seja ele mais intenso agora ou na época dos governos petistas. Tanto faz. Indo nesse mesmo sentido, recentemente o presidente sugeriu que ONGs poderiam estar por trás das queimadas, queimando propositadamente para criar um problema artificial para o governo. Digo sugeriu porque ele não afirmou taxativamente ser o caso, mas ele deixou a entender que, tendo terminado o repasse das verbas para as ONGs, elas estariam por trás dessas queimadas. O problema desse tipo de declaração é que, a exemplo de muitas outras semelhantes, ela se baseia em sentimentos e impressões. Para fazer esse tipo de acusação, ou sugerir vagamente que seria o caso, deixando uma suspeita no ar, o correto seria ter provas antes, ou pelo menos fortes indícios. E não falar a partir de uma simples impressão. Eu acho que X, ou o meu sentimento é Y. Somemos a isso tudo uma questão política. O grande tema da política europeia hoje não é mais a crise econômica ou a imigração, mas sim o meio ambiente. Partidos verdes foram muito bem-sucedidos nas eleições para o Parlamento Europeu, e políticos de centro como Merkel e Macron perceberam essa tendência. A onda de notícias falsas e de histeria sobre esse tema interessa, e muito, a esses agentes políticos dispostos a surfar na onda verde. E mais, isso também interfere nas relações políticas entre Rússia, Estados Unidos e União Europeia. E serve bastante a uma tentativa de reposicionamento político dos europeus após a onda populista de direita nos últimos anos. O fato é, a democracia brasileira, mais preocupada em mitar, deu de ombros para o problema. Não fez a leitura correta do cenário e transformou Bolsonaro e o Brasil nos inimigos perfeitos dos neo-ambientalistas do primeiro mundo. As recentes respostas do presidente, desde a teoria das ONGs, colocando fogo na mata, até as respostas à Alemanha e à Noruega, demonstram bem que Bolsonaro não entendeu o jogo que está rolando. Perde o Brasil e ganha o Macron, que sai de herói perante seu eleitorado e a comunidade internacional. Enquanto isso, nossos supostos aliados, os Estados Unidos, se beneficiam da crise para apresentar seus produtos no mercado internacional como uma alternativa sustentável, justamente ao Brasil. Eles não brincam em serviço. Nessas horas, a suposta amizade entre Dudu Bolsonaro e Donald Trump simplesmente não existe. Temos, enfim, um jogo de desinformação, ignorância e interesses geopolíticos. Nossa direita isolada tenta mitar para agradar o eleitorado interno, e a esquerda, mais organizada, criando narrativas globais que isolam o Brasil. É uma pena. Enquanto as esquerdas e os bolsonaristas se estapeiam nessa confusão sem fim, ficamos nós, os cidadãos,
sem saber o que realmente está acontecendo. É um fato também que as pesquisas de opinião mostram que o cidadão brasileiro, embora não seja um paranoico ou ecochato, é preocupado sim com questão ambiental. Até quando as disputas ideológicas vão obscurecer o que verdadeiramente importa? Bom, pessoal, com essa reflexão que ficamos com o ficheiro de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para receber os próximos ficheiros. Um abraço.